quero falar um pouquinho sobre economia, Sérgio, Igor, que é o seguinte, a principal campanha que a gente viu, pelo menos aqui no Brasil, e acho que isso é um reflexo do que estava rolando nos Estados Unidos, enfim, nos outros países, era a hashtag Fique em Casa. Era essa a principal campanha. E a hashtag que acompanhava isso era o A Economia a gente vê depois. Porque muita gente, quando começaram essas políticas de fechar tudo, fechar a produção, fechar a indústria, fechar as fábricas, parar de produzir, né? As pessoas um pouco mais lógicas pensaram assim, bom, peraí, calma aí. Você está dizendo que a gente não vai produzir, a gente vai demitir as pessoas, como é que a gente vai... O que a gente vai comer, né? Não, a economia a gente vê depois. Não, as empresas vão quebrar, as pessoas vão ficar desempregadas, a economia a gente vê depois. E aí que começa o que, pra mim, eu sei que o Sérgio vai concordar comigo depois, mas depois eu quero ouvi-lo mais sobre isso. Só que eu acho que os economistas foram dos grupos mais covardes nesse período. Porque, é verdade, alguns economistas levantaram assim essa bola, só que a covardia desses economistas que abraçaram a economia a gente vê depois e abraçaram o Fique em Casa, é que cientes, eu imagino que o cara que é economista, ele entende um pouco de ciência econômica, ele sabe que antes da gente consumir, a gente precisa produzir. Se a gente não simplesmente... sei se todos sabem isso, mano. Não sei se todos sabem isso. Eu vou entrar nisso, mas não é simplesmente assim, vou fechar a fábrica aqui, vou desligar o botãozinho lá da esteira, né, vou apagar a luz da fábrica, vou deixar o pessoal sair, trancar o portão, e daqui, sei lá, 2 meses, era 2 semanas, depois virou 2 meses, daqui 1 ano a gente volta, liga das máquinas de novo, enfim, é só retomar um processo de produção, né? Pode até ser que alguns economistas da atividade, economistas mais sérios, não pensavam desse jeito, mas o ponto é que ele não poderia falar isso se ele quisesse espaço na mídia, se ele quisesse influência política, ele não poderia falar essas coisas, e a covardia dele está justamente nisso. Eu até acho que a grande mídia é um pouco diferente, porque eu acho que a grande mídia simplesmente exerce um papel de sinalizar a virtude. Sinalizar a virtude, ela quer vender jornal, quer vender o programa dela, ela simplesmente quer sinalizar essa virtude, quer ficar em casa, você não ama sua avó, então toma vacina, essas coisas que a gente ouviu muitas vezes. Mas o economista é covarde porque ele conhece a ciência, né? E aqui tudo bem, você está brincando porque a gente está falando sei lá, a lei de Sé que o Keynes destruiu lá, né? Entendeu tudo ao contrário, achando que como é que é, Sérgio? A oferta cria a própria demanda, essa loucura. Mas o que você estava dizendo é o seguinte, não, se você quer consumir antes, você tem que produzir antes de consumir. Se você quiser ter alguma coisa para comer, você precisa produzir, né? E é óbvio que nesse período parecia que, não, é simplesmente o Estado vai pagar auxílio emergencial, o Estado vai imprimir dinheiro, né? A gente viu aqui, vamos até falar sobre isso mais para frente, mas a gente viu o governo brasileiro imprimindo muito dinheiro, distribuindo muito dinheiro. Nos Estados Unidos foi absurda a quantidade de moeda criada, né? Para poder calar as pessoas ficarem em casa e sobreviver durante esse período. Enquanto isso, obviamente, os preços estão subindo, porque não tem produção, enfim, muito dinheiro sendo jogado na economia, né, Sérgio? Mas acho até que no caso dos Estados Unidos, a quantidade de dinheiro criada foi ainda pior, né? Aqui no Brasil papo de 1 ano, aumentou 30% a base monetária. Quanto tempo eu tenho pra falar disso aí? 3 horas seguidas? Quanto tempo que é? Eu falei que é o primeiro episódio de uma série, então a gente vai ter que falar muito ainda sobre isso. Mas eu vou começar com o primeiro ponto que você falou, que os economistas foram covardes. Eu diria que tiveram três profissões que foram covardes durante esse período. Covardes, ok? Uma foram os economistas, sem dúvida nenhuma. Muitos deles jogaram tudo do que eles entendiam das relações causais por baixo e compraram total a história que era vendida pelo Anthony Fauci, que era... Não, a única coisa que importa é conter este vírus. Não importa mais nada, como se a inteiridade da vida humana fosse simplesmente viver como um vegetal trancado dentro de casa, né? A gente tem muito mais que isso na vida humana, enfim. Então, os economistas, a grande maioria... E quando eu falo aqui, eu estou falando 3 profissões. Logicamente que tem pessoas dentro dessas 3 profissões que foram heróicas. Tá ok? Não estou falando todas elas, mas eu estou generalizando no sentido global. Então eu diria que os economistas foram por ignorar relações óbvias e problemas que a gente padece até hoje de quebras na cadeia de produções e destruição, o que essa expansão monetária causou. Nos Estados Unidos, a gente sai, a base monetária são impressos quase 7 trilhões de dólares em menos de 6 meses.
Então, a base monetária americana, o balanço do Fed sai de 3,5, alguma coisa assim, trilhões de dólares, que já era uma loucura, que já era algo que tinha sobrevivido da crise de 2008, e os caras jogam para quase 10. Então, olha a loucura do que foi impresso de dinheiro, né? Impresso de papel e não de riqueza na sociedade, vamos deixar bem claro isso. A gente teve os advogados foram... se comprovaram que, na verdade, a grande maioria deles não tem a menor ideia o que é direito, eles sabem ler o regulamento do condomínio e é isso que eles fazem. Então eles sabem falar só o que está escrito no direito positivo, eles não entendem nada qual é a origem de nenhum direito, porque o cerceamento de todos os direitos, principalmente dos direitos naturais que nós temos, assim, foram obliterados e destruídos. Então juízes, eu estou colocando junto com os advogados aqui, então juristas como todos, e outros que me perdoem, mas a classe médica foi medíocre. A classe médica foi medíocre, que não quer dizer que não teve médicos que estavam atuando lá na linha de frente e fazendo o seu melhor e lutando por tudo isso, mas médicos em questão de falar e aceitar coisas diferentes daquilo que o Anthony Fauci falasse, e que me perdoe, tudo que o Anthony Fauci falava era tudo que o Ocidente inteiro falava, tudo que a OMS falava era tudo que todos os médicos do mundo inteiro falavam e repetiam igual papagaios. Então, não importava o que os olhos deles estavam indicando, o que eles estavam vendo lá nos tratamentos do dia a dia, eles faziam o que o papagaio falava. E eu sei que tem um monte de médico que vai me xingar aqui por eu ter falado isso, mas assim, a classe médica não foi heroína, ela foi covarde, medíocre. Se alguém quiser fazer um debate sobre isso, depois com dados e tudo, a gente pode... tô aqui, tô disposto. Né? Então, começando com esse ponto, o segundo assim, os efeitos econômicos disso foram gigantescos. E a gente viu, talvez, a maior luta de classes que a gente já viu na história. Que era o que, nos Estados Unidos, a gente chamava de laptop class. Então, quem pode ficar do luxo da sua casa, trabalhando no laptop, né? Então, no caso, muitos advogados podiam ficar trabalhando de casa, do seu laptop, lá, tranquilamente, contra as pessoas que não podem. O cara que está trabalhando, que está cultivando, que está entregando o caminhão, que está entregando a comida. Então, essas pessoas tiveram o seu ganha-pão destruído. E essas pessoas são as pessoas que entregam os produtos, que eu quero dizer, não no sentido de só fazer o delivery, né? Mas são as pessoas que produzem as coisas no final do dia, né? Então, a gente teve uma briga gigantesca desse laptop class, dessa ignorância, que fala assim, como que você não pode trabalhar de casa? O cara não pode. O cara tem que ficar carregando o caminhão o dia inteiro. Como que eu vou fazer uma coisa diferente? Não dá. E daí vem as loucuras que você está falando das coisas econômicas que a gente escutava. A primeira loucura foi aquela do essencial e não essencial. Né? O cara, o que é? O cara é um retardado economicamente que fala isso. Eu entendo. Minha mãe escutar isso, o jornal falando, minha mãe que nunca estudou economia, nunca fez nada, uma pessoa inteligente, mas nunca estudou, nunca parou pra pensar. Assim, no primeiro você fala, realmente, o cara tá produzindo carro não é essencial, mas o médico que vai lá é essencial, o cara que é dono do supermercado é essencial, que as pessoas têm que se alimentar, mas o cara que trabalha com marketing de não sei o que não é. Então, assim, esse foi o primeiro ponto, e esse era um outro também que os midwits falavam pra caramba. Esses caras de intelecto médio falavam toda hora, não, o essencial, lógico que pode sair para trabalhar, só não pode sair quem não é essencial. Cara, assim, é de uma ignorância. Porque, daí um exemplo já que eu dava logo de cara, assim, indústria metalúrgica. A gente precisa de metal no hospital, não precisa? Precisa de metal. O que determina a quantidade que vai ser produzida total de metal e qual que vai ser o preço desse metal? É a unidade marginal, a mais. Sem indústria automobilística, quanto você acha que vai custar esse metal que vai ser usado no hospital? Como que a gente vai produzir? Você acha que a siderurgia vai ligar o forno lá para produzir 50 quilos de aço? Mas se o Estado imprimir dinheiro suficiente para bancar esse preço alto? Mas uma hora as cadeias produtivas quebram. E daí os caras achavam que a cadeia produtiva eram coisas isoladas. Mas não, a cadeia produtiva é uma teia interconectada. Não existe uma cadeia produtiva, um supply chain. Não, é tudo interconectado, cara. Então, se você quebra um nódulo dessa cadeia produtiva, isso vai ter que ser consertado de alguma outra maneira. Então, assim, os economistas que falavam, que acreditavam que, não, existe o essencial e o não essencial, esse cara é tão ignorante
tão ignorante quanto o cara que acreditava que, assim, existe um on and off, um botão de ligar e desligar a cadeia produtiva. A falácia do interruptor de liga e desliga. O interruptor de liga e desliga. E daí o exemplo que eu dava na época, acho que vocês já escutaram eu dando em alguma palestra, alguma coisa, teve uma quebra da cadeia produtiva de leite nos Estados Unidos. E como eu sempre falo leite, eu sei, porque minhas filhas são 2 bezerras. E eu tomo bastante leite também, embora agora na quaresma eu não tô tomando leite esse ano, mas enfim, é uma discussão para outro dia. Mas assim, cara, eu sabia o preço do leite certinho, que eu descia, tinha um supermercado embaixo do meu escritório, e eu nunca deixei de ir no escritório, então mesmo durante os lockdowns eu ia no escritório todo dia, ou pelo menos um dia eu conseguia fazer um arrangement para as crianças fazerem, ter alguma coisa para fazer e tal. Então eu ia e comprava o leite. E o leite nos Estados Unidos começou a ter falta de leite no supermercado. Então, ok? E daí começou a surgir notícias e mais notícias que estado e mais estado, os produtores de leite estavam jogando leite fora. Leite fora. Leite estava sendo jogado fora. Daí eu estava num call com os amigos sobre supply chain, que eu estava tentando entender qual cadeia que estava quebrando primeiro, tal. Daí um cara vira e fala assim, não, mas esses caras são os filhos da puta. Porque o leite está subindo o preço, o cara está fazendo isso para subir o preço. E no mínimo eles podiam estar doando esse leite. E daí, a história assim, não, cara, você não está entendendo. Existem, não é porque o cara está produzindo leite que todo produtor de leite vende na mesma cadeia. Então, tem cara que vende para a cadeia de restaurantes. O cara que vende para a cadeia de restaurantes, ele tem uma estrutura de entregar para a cadeia de restaurante. Ele tem uma estrutura de embalagem, não é 1 litro que ele vai vender para o restaurante. Cadeias, não, ele vai vender, sei lá, um galão de leite, não só um galão, né? Nos Estados Unidos é normal o galão aqui, mas ele vai vender uma embalagem de 10 galões, 30 litros, sei lá o que é, 40 litros. Então, não sei como é que era. O cara, então, eu vi uma entrevista com um produtor da Pensilvânia, o cara falando, não, para eu trocar o meu parque fabril inteiro de embalagem, eu tenho que fazer um investimento de 10 milhões de dólares. 10 milhões de dólares, eu não sei se a economia vai reabrir daqui a 3 semanas ou não. Eles falaram que é 2 semanas. Falaram que não é. E a vaca não para de produzir leite. A vaca não para de produzir leite. A capacidade de estoque do cara é pequena. O cara não tem uma cadeia produtiva para transformar aquele leite em manteiga já logo de cara, que vai congelar super bem. O leite não vai congelar bem. Ele tem um estoque pequenininho para guardar um dia e já despachar amanhã esse leite. Então, o cara não tinha o que fazer que não jogar fora. Daí o cara falou assim, por que não doa para os pobres? Na maioria dos estados dos Estados Unidos, primeiro assim, se você não processar o leite, é leite cru, você não pode comercializar. Tá ok? Então eu não posso nem doar para os caras que eu tenho. Eu não tenho nem embalagem para levar para o orfanato, para levar para quem eu quero doar. E eu tenho todos os problemas regulatórios que não me deixam. Eu não posso nem cruzar a fronteira se eu não processar esse leite, a fronteira estadual. Então eu tô falando assim, toda cadeia de produção tem a sua particularidade. Um forno siderúrgico, se você desligar, eu não sei agora, mas não é assim, é 2 anos, você tem que refazer o forno. Tem que ligar de novo, porque o forno quebra se você desligar o forno siderúrgico. Ele é feito para aguentar aquela temperatura e ele está lidando com aquela temperatura. Na hora que ele esfriar, ele vai quebrar o forno siderúrgico. Tem que refazer o forno. Então, o que a gente teve de economistas totalmente ignorantes sobre situações básicas, e aqui não estou nem falando, Samuel, coisas que nós austríacos entendemos diferentes, como, por exemplo, como que a expansão creditícia funciona, como que o dinheiro entra na economia via o efeito cantilhão ou não. Não, a gente está falando assim, questões básicas, elementares da economia, e você via prêmios nobres e mais prêmios nobres e economistas de grandes bancos, de grandes instituições, todos caindo nessas falácias. O que eu chamava das falácias gêmeas da produção. Né? Então, os caras acham que tem um on and off switch, e eles acreditam que existe uma cadeia só de produção, que ela é totalmente isolada de todas as outras, e eu consigo... Que é a cadeia essencial. A cadeia essencial, não então, essencial. do essencial e não essencial. Então, assim, são umas piadas de mau gosto que a gente via o tempo inteiro na economia. Acho que vocês devem ter visto essas mesmas coisas. Eu estava contando de casos nos Estados Unidos, vocês devem ter experimentado isso no Brasil também. São esses grupinhos aí de especialistas que se juntam ali no governo e falam, esse setor aqui não é essencial, ele não é necessário para a economia, ele pode fechar. Esse cara aqui não, esse setor já é um pouco mais importante, então ele vai ficar aberto só parcialmente. Então esse tipo de decisão partindo lá do grupinho lá em cima e afetando toda a economia e causando uma série de problemas. Eu só não queria deixar passar aqui
né, as consequências da grande inflação que a gente experimentou durante esse período, que, né, a gente está falando aqui no caso do Brasil, ali em março de 2020, foi ali decretado o estado de calamidade pública, que basicamente torna o gasto do governo ilimitado. Então, não existe mais um limite, um teto ali para o governo gastar, o governo pode gastar à vontade enquanto durar esse período. Mais ou menos isso. Né? Principalmente com saúde, que era o principal problema aí em questão. Então, o que a gente estava vendo era o governo gastando muito, então, seja com pesquisa, seja com expansão da capacidade de atendimento emergencial, o que quer que seja, o governo estava gastando muito ali na frente de saúde, né? E, claro, o governo estava gastando muito também no auxílio emergencial, porque ele mandou fechar tudo, porque ele mandou as pessoas ficarem em casa, porque ele mandou a economia ser vista depois, né? Então, e obrigou, de fato, a gente está falando de um estado totalitário, não é que você pode escapar ali e enfim, tentar continuar produzindo, não, a gente viu muita gente tomando muitas multas, inclusive algumas ao vivo, a gente viu até reportagem da Rede Globo fazendo ali levando junto, falando assim, ó, esse cara aqui, viu, seu fiscal, ele tá aí vendendo bebida, né, no caso específico dessa reportagem, né, dá uma multa pra ele, o cara pedindo, pelo amor de Deus, não, eu tenho família, tal, não, amigo, você abriu, eu tenho que te multar. E não foi só a Rede Globo, né? A gente viu figura nefasta do tal liberalismo, liberais brasileiros também saindo de carro para contar onde que as pessoas estavam se encontrando. Então, e nos Estados Unidos também a gente tem isso daí. A gente tem as figuras também como o Felipe Neto, que criticava também quem saía e aí ele foi encontrado jogando bola umas 2 vezes. E eu lembro que esse cara específico, que é inclusive né, amigo aí de encontros particulares com grandes ministros, enfim, deixa pra lá. Ele gravou vídeo chorando, não foi? Coisas do tipo, dizendo, pelo amor de Deus, não me culpem, eu me arrependo, esse tipo de coisa que a gente viu. Que a grande hipocrisia do período da pandemia era essa. A hipocrisia era essa, se você fosse capaz de sinalizar virtude, por pior que você se comportasse dentro do que é supostamente essa virtude, se você fosse capaz de sinalizá-la, então você tá ok, né? Mas se você tá se cuidando, você tá respeitando as pessoas, tá respeitando inclusive a liberdade das pessoas, os direitos das pessoas, mas você levanta e fala, não, eu não quero usar essa máscara. Me sinto mal, eu não quero. Você se torna um assassino em potencial. O assassino, para eles, é literalmente um assassino, porque você tá levando o vírus para outras pessoas que estão morrendo por causa disso. Então, a hipocrisia foi gigantesca, né? Eu lembro 2 casos, assim, bem emblemáticos que a gente viveu no Ocidente, no caso, um nos Estados Unidos e na Inglaterra. Foi, não sei se vocês lembram, mas teve um matemático, biólogo, eu não lembro certinho aí, vale a pena te dar uma olhada. Um cara que chama Neil Ferguson. Não o historiador que é Neil, com E. Neil Ferguson. E esse cara foi o cara que fez os primeiros modelos estatísticos do número de mortes que ocorreriam nos Estados Unidos, na Europa, no Ocidente, se a gente não fizesse um confinamento radical durante muito tempo. E, logicamente, os dados desse cara é tudo obra de ficção, enfim, todas umas loucuras sem pé nem cabeça. Mas, na época, esses foram os principais estudos que foram levados a sérios no Ocidente inteiro. E foram os estudos que guiaram os confinamentos, as medidas públicas que foram levadas, tudo isso daqui. E esse cara saía na televisão, ele aparecia e falava, tem que ter o confinamento, e se você não tiver com confinamento, você é um assassino, é um grammar killer, basicamente. Eu não sei se ele usou essa expressão era mais americana do que europeia, mas ele usou alguma expressão parecida que era usada no Reino Unido, falando que você é um assassino que tá matando as outras pessoas, né? E lógico, passa um tempo, o que a gente descobre? Quem que era o cara que furava o confinamento nesse período de confinamento hardcore que teve total, muito forte no Reino Unido? Esse cara. Então, ele tinha uma amante, que era uma mulher casada, ele também era um cara casado, eles furavam o confinamento e se encontravam em algum lugar para pegar e, enfim, fazer as coisas que ele tinha que fazer lá. Ele com uma mulher casada também, você já vê até como o cara estava atuando ali. Mas, então daí foi um caso que pegou e surgiu, e era algo que a gente via constantemente políticos se encontrando, fazendo festas em casa,
políticos achando desculpa. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, o número de políticos e funcionários públicos que conseguiram isenção para não serem vacinados é gigantesco. É gigantesco. E o outro caso que teve que foi demais foi o Gavin Newsom, o governador da Califórnia, que acho que então ele era prefeito de LA, que assim, ele fecha LA, não deixa ninguém abrir restaurante, não deixa ninguém abrir nada em LA, né? Los Angeles então, é uma das cidades que tem um dos piores confinamentos dos Estados Unidos, né? E aonde que ele é pego? Ele é pego em Napa Valley, no French Laundry, que é um dos restaurantes mais famosos que tem nos Estados Unidos, num jantar tranquilo, com todos os amigos dele, comprando garrafa de champanhe de $5 mil, $10 mil, $20 mil lá o tempo inteiro. Ele é pego fazendo isso e ele fala assim, não, mas eu estava fora de Los Angeles, o confinamento era para Los Angeles, não era para... Assim, então, as incongruências das ações, das pessoas que propunham essas ações, elas sempre eram para os outros, não para mim. E isso foi algo que a gente viu aí, Samuel, acho que o tempo inteiro. Eu acredito que no Brasil a gente vai ter vários casos análogos a esse que eu estou contando, mas que são duas pessoas muito emblemáticas, porque o Gavin Newsom é um dos piores governadores dos Estados Unidos na época da era dos lockdowns. Um dos caras que foi mais forte com relação aos lockdowns, e ele não respeitava os lockdowns. E a gente vê o Neil Ferguson, que é o cara com o estudo estatístico dele, total ali, de quantas mortes a gente teria, que logicamente não ocorre nada do que ele falava que iria ocorrer. E preaching o confinamento o tempo inteiro. Então, é impressionante isso. É um dos sobrenomes da era dos lockdowns, é hipocrisia, sem dúvida nenhuma.